Boa noite já? Boa noite, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Eu creio que estamos todos bem, não é? Temos Jesus, temos tudo. Eu sempre gosto de dizer, quando eu estou com medo, eu olho para Jesus e digo: Senhor, se eu estou contigo, eu não posso ter medo. Amém? E se Ele está comigo, está conosco, nós não podemos ter medo. Temos que prosseguir e continuar alegre, né? Chorando, mas alegre, né? Amém? Aí dá para chorar com alegria? Dá. Porque aqui nós sofremos, choramos, mas a nossa alma não é daqui. Ela está em outro território. E esse território que a nossa alma está, ele é um território saudável. Ele é diferente daqui. É um lugar onde não tem tristeza. Abatemos, na verdade, ficamos abatidos, sofremos, ficamos doentes. Mas a alma tem que estar muito segura. A alma não pode ir para o hospital. Amém? Nós estamos no culto de ceia, né? Para mim é um privilégio estar aqui. O pastor não está, todos sabem o porquê. Ele está bem, né? E só descansando um pouquinho, até ele mandou um pregão escrito aqui para me ler para vocês. Então vamos passar um pregão daquilo que está acontecendo com o pastor, mas está tudo bem, amém? Você só tem que se encarregar de orar pelo nosso pastor, né? Orar por ele, né? Deus ajudar ele, da irmã Rose, né? A família, né? E não é só orar para o pastor, não, tem que orar para a irmã Rose também, para ela ter graça para suportar o pastor, né? Não é verdade? Nós temos que encontrar força em todos os lados. Muitas vezes, ora pelo pastor, olha pelo pastor. Tem que orar pela mulher do pastor também. Porque ela também sofre, ela também tem lutas, né? Tem dificuldades, né? E vocês lembram dela também, tá certo? Eu tenho, como disse, um pregão que ele mandou. Inclusive, acho que ele estava... Foi a Cássia que escreveu e ela teve o cuidado de escrever com letra bem grande. Eu falei, acho que eu não estou bem das vistas, ela sabe disso, né? Mas eu vou ler para vocês aqui, antes de mais nada, né? Ele diz assim: querida igreja, que o Senhor seja com todos. Amém? Venho por meio desta comunicar-vos que estarei de volta, se Deus permitir, na próxima Santa Ceia. Estarei afastado dos cultos por este período para descanso. Não estou doente, como vos já relatei. Meus exames sanguíneos deu tudo ok. Coração está ok, o rim, circulação sanguínea, tudo ok. Apenas a pressão arterial alterou devido ao cansaço e enfado, e esta é a causa do meu afastamento. Rogo a compreensão e a oração de todos. Tá certo, irmãos? Então o nosso dever é orar pelo pastor, não adianta se preocupar, porque tudo está nas mãos de Deus. Se estamos nas mãos de Deus, nós não temos do que reclamar, não temos de ter medo algum, não é verdade? Mas aqui estamos, é culto de Santa Ceia, nós não vamos ocupar aqui muito tempo, e até o irmão Fernando falou, né, da minha voz e tudo, mas hoje eu estou como uma taquara rachada hoje. Eu estou com um problema meio esquisito na garganta e não dá para cantar. Eu não sei, depois no final do culto, não sei se ela ainda aguentar, nós cantamos um hino, né? Não porque a minha voz é bonita, que ele falou que é boa a voz, né? Mas não é isso, para louvar o Senhor, não é? Amém? Na verdade, uma das coisas que eu gosto mais de fazer é cantar. Não que sou um cantor, mas eu acredito assim, quando eu canto, eu estou vencendo barreiras. Quando eu louvo e tenho coragem de exaltar ao Senhor, de levantar a minha mão, eu sou uma pessoa muito vitoriosa. E é por esse motivo. Gosto mais de cantar, gosto mais de orar do que falar aqui no púlpito, pregar, né? Na verdade, longe de mim falar sobre pregar. Mas nós vamos aqui meditar na mensagem do profeta, porque cada dia é um dia. Deus, ele não se preocupa, nunca se preocupou em dizer conosco, em nos ensinar a acumular coisas, mas a cada dia ter uma porção recebida das mãos do Senhor para nós. Amém? Então nesta noite você vai receber das mãos do Senhor algo que você precisa. E você precisa para hoje.
Porque o de ontem você já teve, já passou. Os seus problemas de ontem ficaram para trás. Hoje é uma nova vida, amanhã é um outro dia. Então vamos fazer o seguinte: quem está com um problema que era de ontem, hoje já não está mais. Amém? Os problemas ficaram de ontem, ficaram para trás. Você deixou tudo nas mãos do Senhor. E a partir de agora, nós estamos começando um novo tempo na presença do Senhor. Tá certo? Vocês concordam assim? Então, não deixe os pensamentos e as coisas ruins que aconteceu de ontem te atormentar na sua vida. Passou. Está nas mãos do Senhor, Ele julgará, Ele fará, Ele tem feito o melhor por você e por mim. Vamos hoje, comece uma nova vida dos pés da cruz de Jesus hoje. E você verá que essa nova vida vai ser bem melhor. Amém? Alguém esses dias me passou uma mensagem, era tarde da noite, dizendo: olha, pastor, eu estou agoniado, ora por mim. E eu não sei o que fazer. Eu falei para a pessoa: você sabe o que você tem que fazer? Para de olhar. Esse dia que passou para você, ele passou. A noite chegou. Vamos orar, eu vou desligar o celular e vou orar por você. Se você acreditar, uma nova vida vai amanhecer juntamente com você amanhã. Só tem uma coisa que você tem que fazer. Você precisa acreditar. Nós precisamos confiar em Deus. Vamos nos pôr de pé e fazer uma oração? Grandioso Pai, os teus filhos têm cantado e nós temos aqui já tido oração pelos enfermos. Esse grupo de pessoas que sempre estão aqui, vieram aqui mais uma vez para te adorar. E peço a ti, Senhor, nesta hora que o Senhor venha, por misericórdia, distribuir o pão para este dia, para esta noite, para esses minutos que estaremos aqui. Porque se viemos aqui, porque precisamos de ti, porque cremos que sem ti não podemos fazer nada. Abençoa, Senhor, venha falar conosco através da tua palavra. Humilha-nos em tua presença nesta hora, Senhor. Nós nos dobramos aos teus pés e confessamos que não temos nada de nós mesmos. Somos frágeis, pequenos e fracos, débeis, Senhor. Mas tu és um Deus grande e poderoso. Tu és magnífico, soberano e um Deus real. Um Deus vivo, eterno, que tudo pode fazer, Senhor. Ó Deus, entregamos tudo em tuas mãos. Agradecemos a ti, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós vamos ler a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Tem vários cultos onde eu tenho ido, tenho meditado nesse provérbio. Todos achou? Acharam, né? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-a na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Podeis vos assentar. Nós temos um propósito de estar aqui nesta noite. E temos que ter um propósito. Se você não veio aqui por um propósito, então você perdeu o seu tempo hoje.
Porque o propósito de estarmos aqui é de adorar ao Senhor e ter prazer na sua lei e aprender da sua palavra. Propósito. Quando alguém tem um propósito, em tudo que faz, ele é bem-sucedido. Porque ele planeja tudo antes, né? E você planejou estar aqui hoje, orou ao Senhor e o Senhor deu graça. Hoje é o culto de Santa Ceia, muitos cultos de Santa Ceia, já estivemos aqui, vocês já estiveram. Mas nenhum nunca foi e nunca será igual ao outro. Sempre será um dia diferente. Não tem como nós termos todo dia a mesma coisa. O sol nasce todo dia. Mas todos os dias são diferentes um do outro. Sabia? Todos os dias são diferentes. O sol começa cedinho clarear. De repente algumas nuvens tentam impedir. Se ela for fraquinha, ele já impede elas, já tira elas daí de cena, né? Porque ele é poderoso. O sol esquenta, se precisa chover, o calor faz a água brotar da terra, subir o vapor, e a chuva cai. Outro dia não chove, outro dia faz mais calor, outro dia faz mais frio, é mais fresco. E na nossa vida é a mesma coisa. Tem dia que é totalmente diferente. Mas nós temos que acordar com um propósito, de viver aquele dia, sentir aquele dia. Você lembra daquele hino bonito que o povo da Volta à Verdade canta, né? Todo dia eu faço um dia diferente, um sol diferente. Aí diz assim, mas você não vê. Porque nós estamos muito atarefados, né? Tem dia que nem pensa se tem sol, né? É tantas coisas acontecendo. E a gente fica tão envolvido que as pessoas não têm coragem, não têm tempo para agradecer, né? Dizer, Senhor, muito obrigado, eu estou podendo ver a luz do dia hoje. Tem tantas pessoas que não têm a visão mais e ele queria ver um pouquinho. E ele agradece a Deus todo dia por poder andar mesmo apalpando. Ele agradece a Deus quando alguém diz para ele, olha, quer uma ajuda para atravessar a rua? Mas nós nos sentimos tão orgulhosos e não conseguimos olhar para cima e dizer, Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu, pelo sol. Porque nós somos muito ocupados, nós somos muito cheios de razões e direitos. Sabia? E nós precisamos melhorar. Você precisa melhorar. Espiritualmente falando, como diz aqui o provérbio, reconheça-o em todos os seus caminhos. Nós temos que reconhecer Deus a todo instante na nossa vida. Ou nós estamos andando sozinhos, e então vamos perecer, porque sem Ele nada podemos fazer, diz Ele mesmo. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui um título de uma mensagem que eu quero meditar com vocês, em alguns parágrafos. E o título é muito interessante. Há somente, guarde isso, há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Só esse título aqui já vale a pena. Sabia? Há somente um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por este caminho que sou eu. Não é caminhos, né? Mas é o caminho. E nós vamos meditar aqui em alguns parágrafos.
antes da ceia. Ele começa aqui no parágrafo 82, falando da pregação, e diz assim: uma palavra causou todo o sofrimento, toda a doença, toda a morte, e até mesmo a vinda do Senhor Jesus para morrer e nos redimir. Eva descreu, apenas arrazoou com Satanás, ou melhor, Satanás arrazoou com ela. Bem, aquilo honestamente, Deus não fará aquilo. Veja, foi o que Satanás disse para Eva. Veja, este é o negócio de Lúcifer hoje dizer: Deus não pode nos rejeitar. Somos um número muito grande de pessoas. Somos fortes. As dezenas de milhares, milhões. Você acha que Deus poderia nos rejeitar? Esta é a conversa de Satanás. Quando nós conversamos com ele. Mas nós conversamos com o diabo? Bom, eu não quero. Não quero papo furado, porque ele só tem papo furado. São palavras vazias e não tem fundamento, né? Mas tem pessoas que ele gosta de conversar com Satanás. E até dá razão para ele. Porque ele não discerne entre o bem e o mal, não conseguiu aprender. Ele não está acostumado a ouvir a voz de Deus, depois conversa com alguém muito sábio e sabido para conversar e tudo, e a pessoa fala tudo, fala de coisas que ele nunca ouviu, fala bonito, né? Porque o diabo ele fala bonito. E depois a pessoa sai e fala: olha rapaz, Deus falou comigo hoje. Como alguém esses dias disse para mim. Falou: pastor, o senhor precisa entrar num site aí para ouvir o que Deus tem para dizer para o senhor. Eu falei: longe de mim. Eu não preciso de entrar em site para ouvir Deus falar. Mas não sou contra quem entra. Cada um é livre para entrar onde quer. Mas só tem uma coisa que fala para mim e precisa falar comigo: é a voz de Deus. Através da Bíblia. Nós não precisamos de outra coisa. Está entendendo? Nós não precisamos de sites, precisamos de coisas para ilustrações ou coisas modernas da religiosidade de hoje. Nós não precisamos, nós temos que voltar ao original. Se nós não dermos conta, diz o profeta, que estamos voltando ao Pentecostes, e é o que nós temos que fazer, nós temos que deixar toda a bagagem para trás. Os crentes que estão se preparando para ir no arrebatamento, ele não arrasou com ninguém. Ele não discorda da palavra. Né? É como lemos aqui. Diz aqui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Só isso. Nós não precisamos de confiar em mais ninguém. Só em Deus. Certo? Ah, mas eu confio em Deus. Mas muitas das vezes, a maior parte confia na palavra dos outros. Prefere muito mais vezes ouvir alguém que diz que é sabido, entendido, falar, do que fechar a porta e conversar com Deus e perguntar para Deus mesmo. Porque não tem fé para isso. O profeta pregou uma mensagem escutando a sua voz. Ele diz assim: nós não estamos preparados para ouvir a voz de Deus. Isso é duro. Isso preocupa-nos. Nós temos que nos preparar para ouvir a voz de Deus. Amém? Ouvir a voz de Deus. Quando você chega aqui, você tem que se preparar para escutar a pregação. Você entra, existe o prelúdio, você esquece tudo lá fora. Não tem mais conversa, desligou o celular.
aqui agora é o seguinte: nós precisamos atrair o Espírito Santo aqui. Precisamos orar para que Deus use a pessoa que vem aqui, seja lá quem ele for. Se ele veio com um propósito e você tem outro propósito, esses dois propósitos vão se unir. E Deus vai discernir o seu pensamento, o seu coração, e vai falar para você o que você precisa. Então nós temos que aprender a nos preparar para ouvir Deus. Não é só chegar e dizer: está tudo bem, é mais um culto de ceia, eu vou me assentar, é a minha igreja, é o meu povo, esse povo caloroso, e ficar... Não, isso não é adoração, isso não é preparação. No meu modo de ver, é claro, eu acredito que precisa de mais coisas, nós precisamos de nos aplicarmos a isso. Temos que manejar a Bíblia, a nossa salvação. Paulo escrevendo aos Coríntios, nós temos que manejar a nossa salvação com mais temor e tremor. Irmãos, você já parou para pensar o que significa a palavra salvação? Não é uma simples coisa, não. A palavra salvação se aplica a quem estava perdido. E era o que nós estávamos. Você entende? Era o que nós estávamos. A Bíblia diz que nós éramos perdidos e nós andávamos pelo vale da sombra da morte. Viemos de uma linhagem dos gentios, adoradores de imagem de escultura. Está entendendo? Outros queimavam sacrifício aos ídolos. E hoje nós não fazemos mais isso porque Cristo, por sua misericórdia, nos abriu o entendimento. E nós somos salvos e nós levamos isso numa boa. Por exemplo, está tudo bem? Não, irmãos, nós temos que, isso que Deus conquistou para nós no Calvário, isso aí não foi uma mera salvação. É algo além daquilo que poderíamos imaginar, aconteceu conosco. Está entendendo? E nós temos que ter fidelidade. Você tem sido fiel a Deus de verdade, irmãos? Você tem sido, eu tenho sido. Nós temos que beliscar as nossas consciências. Eu tenho que cuidar da minha salvação, você tem que cuidar da sua. Que tipo de vida você está levando? Que tipo de crente você é? Que tipo de cristão eu digo que sou? Porque a Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece um crente. Quais são os frutos que você tem produzido? Quais são os frutos que essa igreja que espera o arrebatamento tem produzido? Talvez você diria: pastor, mas são questões? Não. São coisas que Deus pergunta para nós. E nós temos que responder como Pedro: Senhor, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe a minha vida, o Senhor sabe que eu não tenho sido fiel muito, não, eu tenho fracassado. Mas Jesus, a partir de hoje eu preciso melhorar, eu quero melhorar. Amém? Nós somos felizes ou não somos felizes? Amém? Eu ouvi o irmão Fernando falar: nós estamos felizes, somos um pouco, né? No meio de tanta gente, alguém não teve a coragem de dizer: somos felizes, nós temos que ter liberdade. Aí você dizia: pastor, eu não gosto de estar falando, tudo bem, mas você tem que manifestar a sua salvação, certo? Então o nosso dever é temer o Senhor, confiar nele, ser feliz com ele, respeitá-lo, amá-lo, mas não questioná-lo, e ser fiel a esse Deus tão poderoso que nos libertou da escravidão. Eu tenho tantas coisas para ler aqui, e se der eu quero ler. Jesus um dia estava pregando, creio que é o Evangelho de São Mateus, não lembro aqui bem, se é no versículo capítulo 13, ele diz que nós temos que confiar nele, descansar nele. Diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se vocês vierem a mim,
vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. E é o que o povo mais precisa hoje, é descansar a alma. As almas estão cansadas, afadigadas, elas não estão seguras. É tempo de termos segurança, porque nós estamos prestes a ver a volta do Senhor Jesus. É tempo de andarmos seguros na palavra. Amém? E parar de ouvir os mexericos, se preocupar com as pessoas do lado. Seu dever é cuidar de você. É aplicar a palavra de Deus na sua vida e não olhar nem para a direita nem para a esquerda. O que a Bíblia quis dizer com isso? Que muitas das vezes as pessoas se preocupam tanto com as pessoas do lado e esquecem dele próprio. Sabia? A pessoa não consegue nem cuidar dele, ele quer cuidar de alguém, ele quer corrigir alguém, ele quer dizer de alguém, ele quer falar de alguém. Você tem que cuidar da sua vida. Cuida dela, porque Deus vai requerer de você. Ele vai requerer de mim. Então o meu dever, o meu papel de cristão é cuidar da minha vida, da minha salvação. Olhar para a palavra e ver se eu estou enquadrado dentro desta Bíblia ou não. Se os meus atos, se as minhas atitudes, elas provam que eu estou. E descansar a nossa alma, irmãos, porque as pessoas, elas não estão descansadas. Você vê uma murmuração geral no mundo, com esse negócio aí da parada dos caminhoneiros. Deus me livre, você vai no supermercado, é uma reclamação do inferno. Todo mundo reclama. Os crentes reclamam, os chamados crentes reclamam, é uma correria atrás da comida, do botijão de gás. Tudo bem, faz falta, é duro, você não tem jeito de cozinhar sem gás hoje. Não dá para ficar sem gasolina mais nada, né? Uma correria com os galãozinhos na mão, atropelar. Quando começou, eu tinha que fazer uma viagem, eu fui para o posto, cheguei lá, uma fila bem comprida, eu olhei assim e falei, não dá. Eu não nasci para ficar em fila. Então eu vou embora para casa, o carro fica na garagem. Não dá para fazer a pé o meu trabalho, não dá para fazer de jegue. E eu vou esperar. Mas eu não vou ficar na fila. Não vou. E no tempo certo Deus proveu tudo, a gasolina para mim. Certo? Eu cheguei aqui em Presidente Prudente hoje, já fui direto no posto. Eu falei, não, eu preciso arrumar um cheiro de gasolina de petróleo, né? Já parei, deu tudo certo. Não, quer que lacra ou quer que manda mais, enche o tanque sobrando para derramar. Não, coloca só Vamos parar de ganância. Vamos deixar fluir normalmente, vamos descansar. Vamos parar de murmurar, vamos parar de reclamar dos políticos. Vamos parar de conversar coisas erradas perto dos nossos filhos. Eu vejo crentes reclamando perto dos filhos, falando da política, xingando os políticos. As crianças vão crescer, uns jovens tão problemáticos, pior do que nós já somos. Se houver uma geração para frente, elas vão crescer. O meu pai dizia que o fulano de tal, que o fulano do partido, isso. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Isso é falta de sabedoria para os pais. O pai e a mãe só tem que conversar coisas boas em volta dos filhos. Sabia? Tem que parar de murmurar, são murmuradores. Eles ficaram enterrados até o pescoço no deserto, não entraram na terra prometida, porque eles eram murmuradores. Será que nós vamos entrar nesse mesmo curso desgraçado, que trouxe desgraça para o povo de Israel? Fome nós não vamos passar, irmãos. E se vamos morrer de fome, vamos morrer com Cristo. Não vamos ficar aí correndo atrás de estocar alimento, né? Porque esse tempo... Tinha umas profecias na internet aí, que Deus o livre. Eu tenho um amigo meu, e toda vez que eu vou lá, ele fica falando, eu posso falar um pouco das profecias que está surgindo na internet? Eu falei, conta, tudo bem, fala. Aí ele falou uma. Falou, rapaz, está acontecendo isso, foi profetizado isso, foi profetizado aquilo, e disse que vai faltar alimento para todo lado. Sem contar, mas ele não me contou uma coisa, que a casa dele já estava cheia de pacote de arroz, litro de óleo. Ele não me contou, porque se ele me contasse, acho que eu ia lá jogar tudo fora, jogar na rua, dar para os mendigos. Porque tem hora que você fica com raiva. Porque a pessoa lê a Bíblia, diz que está esperando Jesus, e diz que tem fé em Deus. E ele olha para a internet e vê a profecia. Profecias que não acontecem. Porque dentro dessa Bíblia tem outras profecias que são verdadeiras. Você tem que olhar para dentro da palavra de Deus, não é para a profecia da internet.
E eu estava dizendo para ele, falei, rapaz, onde você vai parar desse jeito? Não, porque está acontecendo isso, olha, isso e aquele outro, rapaz, pelo jeito, olha, diz que nos Estados Unidos diz que tem um monte de caixão lá, que é para pôr crente daqui um dia. Eu falei, mas que raio de tanta coisa, porque já tem um monte de alienígena na Terra e é que nós não estamos sabendo, rapaz. Eu falei, e o que se interessa, se tem ou se não tem? Você está preocupado com alienígena ou com Jesus, com a volta de Jesus? Eu sei que ele vai ouvir vai ver essa pregação, que ele assiste todos os cultos aqui da igreja, e ele vai dizer, você falou, mas eu não vou falar quem é. Só que agora ele vai com cuidado comigo, sabe? Porque depois eu fiquei sabendo que ele estava guardando os alimentos. Aí eu falei, você está guardando ainda? Ele falou, não, já dei para todo mundo, já saí distribuindo. Eu falei, é bom mesmo. Porque você ficar com essa crença religiosa perto de mim, eu vou azedar com você. Então as pessoas têm medo, irmãos. Eles começam a confiar mais nas coisas. Se não tomar cuidado, você começar a ficar olhando só naquilo que o inimigo fala. Porque, irmãos, o diabo nunca usou pessoas, ele sempre usou pessoas assim. Vocês conhecem a tática dele. Ele não chegou para Eva com 2 chifrão para assustar Eva. Ele não vem assustando ninguém. Ele vem bonitão, ele vem de mansinho. Ele disse para Eva, olha, sinceramente, Eva, não foi bem assim, menina. Você é uma mulher tão bonita, como é que você vai acreditar num negócio desse? É desse jeito. Ele torceu um pouco e foi aí onde caiu tudo. E hoje não é diferente, o profeta diz, é a mesma tática. E nós só temos que ter o cuidado de saber quando é Satanás e quando é Deus. Mas se você não sabe quem é, não conhece a voz de Deus, como é que você vai discernir? Então é por isso que você vê tanto crente problemático, tanto crente com defasagem espiritual. A vida dele está torta. Ele deve o mundo e o fundo. Ele não dorme mais, ele perdeu a cabeça. Ele afundou no cartão de crédito e ele não tem mais jeito para a vida dele. A fé dele vai lá abaixo e ele começa a reclamar da vida e ele começa a colocar defeito em todo mundo. Na política, que não há serviço e que não é isso, que não aquilo. Mas hoje eu estava dizendo para alguém, mas existe tantas coisas, existe latinha nas ruas. Se você cata aí 1 quilo de latinha, você não passa fome durante o dia, é só sair de casa e caminhar. Cata 10 quilos de papelão aí, dá R$2, né? Porque é 20 centavos o quilo. Estava conversando com um velhinho, um vizinho meu lá, ele tem 70 anos. E eu falei, mas ele mora numa casa bonita. Eu fiquei incrível, por que esse velhinho cata papelão? Eu falei, mas por que o senhor cata papelão? Um homem então, né? O senhor podia estar... Não, se eu ficar em casa, eu vou encolher. O medo é de encolher, né? E é o seguinte, eu falei, mas quanto está custando o papelão? Porque eu já estava interessado, qualquer coisa eu vou catar um também. Aí ele falou, rapaz, olha, é desanimador. 20 centavos o quilo de papelão. Eu falei, misericórdia. Mas se você cata 10 quilos, R$2. Alguém passa fome com R$2? Não. Você compra tudo de pão. É ou não é? E depois vai lá na torneira com um caneco d'água, você fica desse tamanho. É verdade, irmãos. Não passa fome, é que nós queremos comer coisas que nós não podemos. É que o nosso dinheiro tem que comprar coisas grandes, sabia? E nós começamos a ter problemas, porque você compra uma coisa que, né? Compra chocolate com cartão, que eu já vi pessoa comprar, ovo da Páscoa com cartão de crédito. Se você não pode comer ovo de Páscoa, vai comprar cartão de crédito para quê? Ah, mas é Páscoa, sabe? Que Páscoa, coisa nenhuma. Não existe isso aí, isso é invenção de Satanás para arrancar o nosso centavo. Mas nós não conseguimos ficar, nós queremos participar das coisas do mundo. Ah, pastor, mas é pecado? Eu não estou dizendo que é pecado, mas pelo amor de Deus, será que nós precisamos? Vamos ensinar as crianças ao seguinte, é bonito o ovo de Páscoa, se eu puder eu te compro um, mas eu não posso, dessa vez não vai dar. Porque o papai não tem dinheiro, está entendendo? O nosso dinheiro é curto, eu tenho até um dinheiro aqui, mas eu preciso de comprar o gás, amanhã eu tenho que comprar o pão para o café da manhã para você ir para a escola, então você tem que ensinar ele. Mas não fica reclamando que nada dá, que nada consegue, e daí a pouco não vai dar certo mesmo. Irmãos, e se tem uma coisa que Deus nunca aprovou, foi murmuração. Se você quer ser bem sucedido na sua vida, na sua casa, não reclame de nada. Agradeça a Deus por tudo. Se você não tiver nada dentro da sua casa, agradeça ao Senhor, reconheça-o em seus caminhos.
Reconheça-o na sua vida em tudo. Ó, pastor, mas que religião? Essa religião não é religião antiga. Ela não é religião moderna, não. Moderna é aquela que é o seguinte, ó, empresta o cartão do vizinho, do parente, mas nós não pode ficar assim, pelo amor de Deus, nós estamos numa miséria desgramada aqui. Mas ainda tem pão seco que sobrou de ontem, ainda tem feijão, que o feijão sempre sobra. Antigamente era totalmente diferente. Eu costumo dizer, irmãos, que se alguém discordar de mim, vocês me perdoem, mas antigamente o povo era mais feliz porque o povo vivia com o que eles tinham. Amém? Vivia com o que eles tinham. Hoje não dá mais para viver com o que tem. Quando a pessoa, o que nós temos hoje, muitas vezes, nós estamos devendo ele para pagar daqui 5, 6 anos. Estava lendo uma mensagem do profeta, ele dizendo sobre os Estados Unidos, lá nos anos 60, eu estava nascendo. Ele diz, o nosso país está afundado até o pescoço, porque eles têm uma dívida que daqui 40 anos não paga. E é um país moderno, um país bonito, um país desenvolvido, é país do primeiro mundo, mas que primeiro mundo é esse que está devendo até os cabelos da cabeça? Que vida é essa que o povo está vivendo, que está devendo tudo que ele está vivendo hoje, mas daqui 30 dias o salário que ele vai ganhar, ele não sabe se vai ganhar, ele está devendo ele. Mas antigamente, como não tinha cartão de crédito, não era assim não, você comia o que tinha. Sabia? O cara que casava, ele tinha que saber de uma coisa, se ele não tivesse comida para dar para os filhos, ele tinha que sair para o mato e caçar alguma coisa. Caçar um bicho, aquele tempo podia matar os animais, hoje não pode mais, né? Não pode nem falar de matar animal, já vai preso. E é proibido, né? Vamos deixar bem claro isso aqui para que alguém veja, né? Né? Mas ia pescar, né? E trazia ali os peixes ali com um pouquinho de sal, um pouquinho de farinha, alimentava as crianças, né? E dizia para eles, filho, é o que nós temos hoje. Sabia? Mas hoje não. Hoje a mentalidade é outra, as pessoas estão vivendo um mundo de correria, desespero, e elas vão usando coisas que ela não tem, ela vai gastando o que ela não tem. Mas antigamente não, você só comprava, só comia o que você tinha. E eu lembro no meu tempo de criança, na nossa casa era uma molecada desgramada, só homem era 8. E você sabe que minha mãe dizia, meu Deus, que molecada que come, não tem arroz que chega para esses moleques. E era tudo no pilão, tá entendendo? Era no pilão, tinha vez que não tinha nem arroz pro pilão. Se eu for contar a minha história aqui, tinha que colher a soqueira na roça dos outros, porque a seca era desgramada, e pôr aquele arroz para secar, torrar ele no fogo, e depois socar, e fazer um pouco de arroz assim, e dar um pouquinho para cada um, tá entendendo? No café da manhã não tinha nada, era só um golinho de leite de cabra para cada um. E a molecada sortava na palhada para brincar, eles brincavam, de repente aparecia, de novo, mãe, eu estou com fome. É o seguinte, nós temos aqui uma farinha e... Só que tem uma coisa, deitava, dormia a noite toda, chegava a roncar, 6 da tarde estava dormindo. Sabia? 6 da tarde estava todo mundo dormindo, acordava 5 da manhã, tudo feliz. Sabia? E não tinha conta. E as pessoas eram unidas, a família era unida, né? Era tudo muito bem, e criança nascendo com aquela crise brava. E de repente, meu pai mesmo foi assim, que nós somos em 12, né? 11, mas um nasceu morto, né? A última criança da minha mãe. Mas era assim, minha mãe só mandava nós ir lá para a casa do vizinho, nós não sabíamos de nada, de repente já escutava lá os rojão, tei. Lá, o que aconteceu lá em casa? A vizinha falava, que a cegonha chegou. Misericórdia, chegou mais uma criança, mas que felicidade. Aí de noite chegava um monte de gente, os vizinhos vinham, que você nem sabia onde é que vinha, Bastião, parabéns. Como é que tá aí? Cadê o mijo da criança para nós tomar? Porque tinha esse negócio. O mijo da criança era uma bebida chamada quinado, né? Que eles misturavam ali com gengibre e coisa e tomavam. Beleza, ô molecão, parece o pai. Era uma felicidade, hoje não tem mais isso. Sabia? Hoje, para vir um nascimento, quando descobre de quem já põe o nome com um mês já põe o nome e começa a comprar as coisas e começa a enfiar no cartão, quando a criança nasce já está devendo. É complicado, irmãos. A criança já nasce devendo.
E as pessoas, e o culpado somos nós. É engraçado, mas é verdade. E o culpado somos nós, porque nos preocupamos com a cor, nós nos preocupamos com isso. Antigamente não tinha nada disso, não sabia o que ia vir, né? Não estava tudo tranquilo, só arrumava ali e tudo. Se era azul, se era branco, se era, não importava. E quando aquela criança chegava na maior felicidade, certo? E todo mundo era feliz, isso aí aumentando. Mas todos viviam bem naquela pobreza, mas você não via ninguém reclamando, dizendo que estava devendo. Meu pai não estava devendo nada para ninguém. Eu via ele coçando a cabeça quando eu fui ficando maior, coçava a cabeça de um lado, coçava para outro assim, mas eu sabia que estava feia a coisa. Porque você vai crescendo, você vai vendo, né? Chega 10h30, 11 horas no sítio, não acendeu o fogo, a coisa está feia. É complicado. Mas nós vivemos, estamos aqui. Deus, irmão, nunca desamparou. Deus nunca desamparou vocês. Vocês são hoje, nós estamos vivendo uma outra era, somos ricos e ainda estamos reclamando ainda. Temos de tudo. Então não murmura mais não. Quando a coisa estiver feia, vai para o quarto orar, convida a sua esposa, entra aqui, vamos conversar com Deus, vamos acertar os detalhes, porque também não adianta pedir algo para Deus se você não está com a vida correta com Deus. Não adianta. É nesse ponto aí que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos. Nós queremos ser abençoados, mas nós precisamos saber como ser abençoados. Nós não temos que nos estribar nas nossas maneiras de pensar, porque as nossas maneiras de pensar é assim. Como eu conversei com alguém que estava com um problema sério, ele diz, é o seguinte, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo, eu não tenho nada. Em outras palavras, ele falou até uma coisa, um palavrão, que eu não vou falar aqui. Eu não tenho nada, por quê? Eu falei, sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Fala. Porque você não tem sabido administrar a sua vida. Você tem que saber administrar a sua vida, a sua casa. Você tem que saber o que você pode comprar e o que você não pode. Ah, mas todo mundo pode. Não, todo não. Se você não pode ter uma bicicleta, como é que você quer ter um carro? Muitas vezes não pode nem remendar a câmara de ar da bicicleta, quer ter um carro. Ou quer ter uma bicicleta. Nós temos que ser realistas. Ô pastor, mas que miséria que o senhor está falando aí. Uma bicicleta, é o que nós temos que ter, se é que temos. Porque não adianta ter carro e não poder remendar a câmara de ar, se fura. O pneu, né? Que agora é tudo sem câmara quase, né? Então nós temos que analisar, irmãos, porque nós ficamos pensando coisas, como diz aqui, não se estribe em seu próprio entendimento, porque no nosso entendimento, nós temos que ter o que os outros têm, mas não é, nós temos que ter o que Deus deu para nós. Você tem que ter na sua casa o que Deus tem dado para você. Não é o que as pessoas têm, o que elas produzem lá. O problema nosso é que nós queremos ser iguais. Nós não somos igual ao mundo. O mundo está vivendo no maligno, o mundo tem tudo. Tem até de sobra, são miseráveis. E diz que são ricos, são pobres, nus, diz a Bíblia. Você notou que existe uma grande diferença? E ele diz aqui. Ele diz assim, veja, este é o negócio de Lúcifer. Deus não pode nos rejeitar, somos um número muito grande de pessoas, somos, em outras palavras, nós somos tão bonzinhos, porque nós somos tão bonzinhos, né? Engana, né? Aí ele diz aqui, somos um número muito grande de pessoas, somos fortes, dezenas de milhares de milhões, você acha que Deus poderia nos rejeitar? Ele com certeza já fez isso quando você rejeita a sua palavra. Você está do outro lado, não é Deus que te rejeita, é você que o rejeita. Quando você faz por sua própria conta, quando você estriba no seu pensamento, você vai dizer, eu vou fazer isso, não faça. Pesa na balança e conversa com Deus. Tenha fé para conversar com Deus, pelo amor de Deus. Tenha fé para fechar a porta do seu quarto e conversar com ele e perguntar se aquilo é certo ou errado, né? E toca a sua vida, você e Deus, só você e Deus. E não se preocupe com as pessoas do outro lado, não se preocupe se alguém está bem ou está mal. O assunto é o seguinte, cuida da sua vida primeiro, depois você tem força para ajudar alguém, né? Porque irmãos, nós estamos num tempo que nós temos que aprender uma coisa. Vai chegar uma hora que vai ficar muito mais difícil. E o povo que vai no arrebatamento vai ficando um pequeno grupo, sabia? Muitas vezes você olha do lado da sua cadeira, você sentou muito tempo ali, pessoas que
que sentou com você muito tempo, ele não está mais. Por que será? Não é o seu problema. Não é o meu problema. O meu problema é só orar. Meu problema é clamar ao Senhor, dizer: Senhor, onde está o porquê, Senhor? Onde estiver perdido, se estiver cansado, se estiver à beira da estrada, o Senhor ajuda, levanta. Mas tentar dizer: olha, ele saiu foi por isso, ele saiu foi por aquilo, isso é um problema dele. É Deus que muitas das vezes nos rejeita, ou melhor, é nós que rejeitamos Deus. Deus não rejeita ninguém. Está entendendo? Mas a pessoa fica preocupada na igreja muitas vezes. É o seguinte, a igreja está assim. Por que a igreja está assim, pastor? Eu não sei de nada, pergunta para Deus. Vocês são um povo de Deus. Vocês não são do pastor Paulo. Pastor Paulo é simplesmente aqui um vaso que Deus usa aqui, e Deus tem tido misericórdia dele, juntamente com vocês. Vocês têm sido abençoados. Só que tem uma coisa: vocês não são propriedade dele. Homem nenhum tem capacidade para ter uma propriedade como um povo que são vocês, filhos de Deus. Mas não é o seu papel ficar questionando o que está acontecendo, por que isso, por que a igreja está, por que fulano de tal já não está mais. Isso aí não é problema seu, cuide da sua vida. Está entendendo, irmão? Nós podemos ser mais felizes assim. É por isso que nós vivemos todo embarrancado na fé. Sabia? Muitas vezes não veio um, não veio outro, a pessoa diz: eu também não vou não, algo está acontecendo. Cuida da sua vida, vem para a igreja, vem adorar o Deus. Não fica perdendo o seu tempo porque alguém não veio na igreja mais. O profeta diz uma mensagem: olha, se ninguém vai orar mais, eu preciso continuar orando. Se ninguém vai mais na igreja, eu preciso ainda continuar indo na igreja. Eu não estou preocupado se alguém não está indo. O meu assunto é se eu estou indo. O seu assunto é se você está indo. E o porquê que você está aqui também. Não tenho que ficar questionando nada a respeito do que está acontecendo. E você fica querendo ser o advogado, você fica querendo ser o juiz, você fica querendo ser o assistente social da igreja. Irmãos, nosso dever é olhar para dentro de nós. Nós estamos de acordo com a vontade do Senhor? Ou nós estamos estribando em nossos pensamentos, em nossas maneiras de ver a igreja? Isso não é um problema nosso, isso é um problema de Deus. Amém? Nós só temos que seguir avante. Você só tem que tomar o cuidado se você está caminhando, se você está observando os mandamentos, se você acredita nas profecias, se você tem cuidado da sua vida, se a sua vida espiritual está de bem com a palavra do Senhor. Esse é o seu papel, é o nosso papel. É não ficar se estribando com o nosso pensamento, querendo ser juiz ou advogado da igreja. E vamos aqui. E o profeta diz assim: você tem que tomar o pão da vida. O que é o pão da vida? A palavra de Deus é o pão da vida. Certo? E ele diz aqui: e essa escritura foi escrita pelo Espírito Santo. Isto é certo. E o Espírito Santo é Deus. E este homem, movido pelo Espírito Santo, escreveu esta Bíblia. E eu creio que cada palavra dela é perfeitamente a verdade. E é a verdade de Deus. E não pode ser adulterada, e nós seremos julgados por este livro no fim da jornada da vida. Sim, Senhor. Aí ele diz aqui: eu não creio em discursos intelectuais. Nem nós, né? Nós não cremos em discursos intelectuais. Ou alguém que vem aqui e diz bonito ou feio. O nosso assunto é falar a palavra. O assunto de vocês é acreditar na palavra, confiar em Deus, entregar o seu caminho ao Senhor. Foi o que lemos aqui, nesse último versículo que lemos aqui, ó. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Lembra disso, certo? Esse é o nosso dever de cristão, irmãos. Prosseguir avante, porque o arrebatamento vai se dar quando as pessoas menos esperam. O apóstolo Pedro estava escrevendo, e já escreveu isso há tempo, dizendo que lá no passado as pessoas perguntavam por quê? Cadê? Os pais lá do passado diziam que isso ia acontecer, e tantas coisas, e aí, cadê a volta de Jesus? E as pessoas ainda hoje estão dessa maneira perguntando, mas ele voltará. E você e eu, nós temos que estar preparados esperando isso agora, nesse momento, porque ele pode vir para você e para mim agora. Você já parou para pensar isso? Então veja que tipo de vida você está levando na presença do Senhor. Tem mais algo aqui para ler?
E eu pensei, quantos Ló, falando de Ló, existem aqui nesses Estados Unidos, homens sentados em seus escritórios, bons homens sentados em seus escritórios, olhando pela janela e vendo essas modernas striptease na rua, e continuam naquele caminho. Eles não podem dizer nada sobre aquilo, eles sabem que aquilo é errado, mas eles não podem dizer. Esse é outro problema que está acontecendo hoje, que os pastores não estão tendo espinhaço para dizer a verdade. Porque a igreja, a tendência da igreja, do grupo, do calor da igreja, é diminuir. Jesus foi um homem que pregou a verdade, ele é a verdade. E eu estava meditando com os irmãos ali sexta-feira em Cruzália. Entramos nesse assunto a respeito daquela conversa que ele teve com o povo. Que enquanto Jesus estava multiplicando o pão, Jesus era uma pessoa muito boa, decente. Ele era um profeta e tanto. E todo mundo queria ir atrás de Jesus. Um dia ele chegou, tentou se esquivar deles e eles estavam lá esperando Jesus. Jesus disse assim: é o seguinte, vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês estão aqui por causa dos pão que eu multiplico. Que vergonha. E as pessoas hoje estão assim também, elas só querem bênçãos. Elas não querem participar do corpo e do sangue de Jesus. Elas não querem comer da carne e do sangue, como diz Jesus, beber do meu sangue. E foi o que aconteceu. E daquele momento para frente, você vai ler a Escritura. E você vê Jesus questionando essas pessoas equivocadas na sua maneira de acreditar em Deus. E chegou um dia que ele pregou duro, falou assim: aquele que não comer da minha carne e não tomar do meu sangue, não é digno de mim. Aí, olhado para ele, disse o seguinte: esse homem está doido. Nós não vamos mais caminhar com esse homem, não, chega. Ele está falando uma coisa aí que não tem sentido. Na verdade, quem somos nós? Nós somos pessoas decentes, nós somos pessoas tão boazinhas. O que nós vamos andar atrás de um homem desse? E de repente a multidão acabou, ficou Jesus e mais 70. E depois ele pregou mais duro, ficou só 12, o profeta fala. E a Bíblia também afirma. E depois ele ainda perguntou para eles: e vocês também não querem ir? Então Jesus, ele não estava preocupado em ajuntar uma multidão, porque se ele tivesse preocupado, ele ia continuar multiplicando pão. Porque quanto mais multiplica pão, mais enche. Está entendendo? Porque se nós fôssemos trabalhar da maneira que as denominações trabalham, irmãos, nessa cidade aqui, há tantos anos esse trabalho aqui, o que acontece? Nós já teríamos que ter comprado um terreno aqui muito, muito grande para fazer uma igreja, porque não cabia mais ninguém. Porque se toda vez que o pastor Paulo viesse aqui, ele entrasse numa linha de multiplicar pão e trazer bênção e curar os enfermos, e nós orarmos e jejuarmos para que as pessoas sejam curadas, e que de que adiantaria ter uma grande igreja cheia aqui, um grande grupo, e esse povo só quer comer pão multiplicado e não tem vida provada pela palavra, e elas não estão preparadas para ir no arrebatamento. Que gosto teria, que graça teria? Fala para mim. Seria muito simples, ele teria uma grande igreja, talvez ele já seria um homem rico se quisesse guardar o dinheiro, porque já tinha aqui muito dinheiro. Mas irmãos, nós aprendemos uma coisa: nós temos que ter Jesus primeiro na nossa vida. Você tem que provar na sua vida, como um desafio na sua vida, se Jesus está com você ou não está. Eu tenho que ter a prova de que Deus anda comigo todo dia, ou eu estou equivocado na minha fé. Eu tenho que acreditar que quando eu chego nesse lugar aqui, não sou eu que vou falar, mas Ele me usa e sempre me usou. E eu acredito que se eu me humilhar, Ele usará mais. E se você se humilhar aí no banco, certamente Ele falará com você, tintim por tintim. Mas você tem que fazer a sua parte. Vocês têm que acreditar. Mas não fica conjecturando, não fica aí arrazoando, se estribando nos seus pensamentos e dizendo: olha, o pastor Aldenir, pelo amor de Deus, quem é ele? Que pregação é essa? Pastor Paulo, pelo amor de Deus, eu conheço a vida, é um homem frágil, é um homem doente, é um homem... Para com esse negócio, olha para Jesus. Se você quer ter a vitória, para de olhar para o homem, arrazoar, o homem sempre vai errar. Está entendendo? Eu gosto sempre de deixar isso claro. Quando cheguei ali em Cambé,
Eu disse para os irmãos, estou aqui, eu não sou um reformador, não vim aqui para arrumar as coisas. Porque algumas coisas tinham acontecido lá que não estava bem. E foi o motivo que eu decidi ir para lá. E eu disse, irmãos, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. E se nós nos unirmos numa só fé, num só espírito, nenhum mal poderá parar aqui diante de nós. Nós só temos que ser humildes para poder Deus abençoar esse trabalho aqui. Sabia? Porque pastor Aldenilson não tem nada, eu não sou nada. Mas se vocês quiserem comigo no nome de Jesus, e nós nos humilharmos aos pés do Senhor, Ele vai nos abençoar, porque tem muita coisa para se fazer lá. Esse programa de rádio tem sido uma bênção no Paraná, em todos os lugares, mas no Paraná principalmente. Todo lugar que eu vou ali no Paraná, é no hospital, é no posto de gasolina, é no posto de saúde, em qualquer lugar, no supermercado, tem alguém que ouve o programa. Agora, o porquê que as pessoas não estão vindo? Alguma coisa tem que ser feita, e é nós que temos que fazer. O quê? Nos humilhar ali naquele lugar, e clamar e dizer, Senhor, quebra as correntes, quebra os laços, Senhor, desata essas pessoas, tira o véu dos olhos deles, para que eles possam ver aquilo que eles têm ouvido. E eu tenho dito para os irmãos, e tem sido uma bênção. Pessoas têm ido lá visitar, tá certo? Devagarzinho você vê as pessoas chegando. E eu não tenho que me preocupar se eu vou pregar bonito para eles, se eu vou apalpar para eles, dizer que eles são bonzinhos, que coisa nenhuma, não preciso fazer isso aí. Nós não somos bonzinhos. Nós temos que dizer, Deus é bom aqui, Ele é o único. Pastor, como alguém chegou aí, eu quero me unir com o senhor, porque na verdade eu quero que o senhor me ensine, me explique de toda a palavra, está muito bem. Então é o seguinte, a porta se abre todo domingo, toda quarta, pode vir se assentar, não precisa escrever seu nome no rol de membro, simplesmente uma coisa eu te peço, seja reverente ao Senhor e Deus falará com você todas as vezes que você vier. É isso que nós temos que fazer, ocupar o nosso lugar. Você só tem que ocupar o seu lugar no corpo de Cristo e o resto é com Deus. E você será próspero em tudo. Agora vamos falar de prosperidade. Nós sempre queremos ser prósperos na fé, porque nós não acreditamos em prosperidade aqui na terra. Se bem que podemos ser, se nós confiarmos no Senhor, Ele pode nos dar tudo o que nós precisamos e algo mais. Amém? Mas a nossa preocupação é uma prosperidade espiritual. É estar cada vez mais próximo de Deus, é sentir a presença de Deus mais na nossa vida. Não é verdade, irmãos? Nós não queremos mais nada aqui, nós estamos comendo, nós estamos bebendo, nós estamos vivendo, está entendendo? Mas e quando eu ficar velho, o que isso vai acontecer? Isso é um problema meu. Não é problema seus. Você cuidado, hein, pastor Denise, você já passou do meio-dia e o que vai acontecer? Problema meu, cuida da sua vida. Porque você também, se houver tempo, você vai envelhecer. E começa aí, eu vou cuidar então, é o seguinte, eu vou trabalhar dia e noite para juntar dinheiro, depois você morre, o dinheiro fica para os seus filhos, fica para todo mundo aí, você não leva, não é por aí. Você tem que fazer primeiro para Deus. Faça tudo certinho, seja fiel com Deus, você verá, em tudo Ele prosperará na sua vida. As promessas estão dentro da Bíblia, eu não estou falando de mim mesmo, é Deus que está falando aqui. Nós só temos que aprender a descobrir o curso das coisas de Deus, sabia, irmãos? Nós só temos que aprender o curso da vontade do Senhor Jesus. O profeta diz assim, irmão Brando, diz assim, se você quer levar água lá em um certo morro, lá em cima, se você tem uma lavoura lá em cima na montanha, e você tem água aqui embaixo, você só tem que descobrir o curso da água e mandar água lá em cima, ele diz, e você levará. Sem nenhum motor. Você só descobre o curso, e ela vai. Só tem que ser perseverante e descobrir o curso. Assim é nós com Deus, irmãos. A salvação, ela não é de hoje, ela é eterna. Deus nos comprou com sangue no Calvário. Você tem que ter um desejo ardente de servir ao Senhor. Isso é um propósito, esse é o propósito. Se você não tem, então você não vai atingir nunca o alvo. Eu nunca vou atingir o alvo. Você só tem que ter um propósito de viver para Deus primeiramente. E tudo o que você fizer, e tudo o que acontecer na sua vida, seja com um propósito de agradar ao Senhor. Está entendendo? E parar de murmurar dentro da sua casa, parar de aceitar coisas erradas dentro da sua casa, está entendendo? Ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, como diz a palavra de Deus, e deixar que Deus cuide do resto.
Mas não, as pessoas não sabem como educar os filhos, fica difícil, não tem força para educar os filhos, que tá tudo moderno. E tá mesmo, né? Mudou tudo o curso hoje, não tá fácil para educar filho, mas as pessoas também arrumou um jeito errado, que as mães que casam hoje, e quando ela tem o filho, as mulheres que casam, quando tem um filho, a criança começa a chorar, já dá um tablet para ela, uma internet, e ela tem que ficar quietinha, calada, e está ensinando o que vai virar, fala para mim. E depois quer que esse filho seja obediente, vai obedecer a internet. Está errado, algum lugar as pessoas estão erradas, e os crentes estão indo por esse curso. Mãe casou, tem filho, neném chorou, ou ele está com fome, alguma coisinha dói. Então não precisa da internet para ele. Dá mamadeira, dá carinho, um chazinho, que ele está com cólica, alguma coisa. Não fica inventando moda não, quando a gente vê no sofá. Ah, fulaninho, já comprei até um tablet. Mas esse menino sabe tudo, você viu? Ele já entra na internet, é claro, nasceu com a internet na mão. E ainda quer achar que a criancinha é sabidinho nada. Ele está se perdendo, e essa pessoa vai perder esse filho. Vai perder esse filho para a ciência. Sabia? Mas assim, irmãos, está indo. Mas nós não podemos ir para esse curso, irmãos. Deus está nos ensinando o caminho verdadeiro. Nós temos que abrir os nossos olhos para a realidade, irmãos. O tempo está à porta, Jesus está voltando, está mais escuro do que pensamos. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Aplique na sua vida tudo que você tem ouvido aqui desse púlpito. Seja fiel ao Senhor, e você, Deus fará prosperidade na sua vida. Vamos viver esperando a volta de Jesus a cada dia, com esperança, com alegria. Ah, temos lutas, enquanto estivermos aqui vamos ter lutas. Todo mundo tem prova, os irmãos do passado morreram tendo luta, outros morreram, perderam o pescoço por causa do nome de Jesus. Agora nós não queremos sofrer nada, tem que estar tudo dando certo, 100%, para com isso, né? E depois ficamos culpando a igreja, culpando os irmãos, culpando o pastor. A culpa é sua. Se algo não está certo na sua vida, a culpa é sua. Certo? É você que está, em algum lugar você está fazendo as coisas erradas. Não culpa ninguém não, seja sincero com você mesmo. Vamos ser fiel conosco mesmo e com Deus. Vamos parar de olhar para os lados, para a direita e para a esquerda. Vamos olhar para Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? O tempo se foi. E eu não li muita coisa aqui ainda, mas uma coisa eu digo para vocês, no nome de Jesus, irmãos. Vamos continuar vivendo naquela esperança que qualquer manhã dessa nos ajuntaremos para ir no arrebatamento. Certo? Viva hoje, o dia de hoje, como se Cristo voltasse daqui a pouco. Não se esqueça da promessa, Ele voltará. E de que maneira você estará? E de que maneira eu estarei? Essa é a nossa preocupação, deve ser a nossa preocupação aqui. Do resto Deus cuidará. Certo? Ele prometeu que vem nos buscar. Ele vem buscar um povo que tem zelo e de boas obras. Que tipo de obra eu estou fazendo? Que tipo de obra você tem na sua vida? Vigia isso e persevera na verdade, e Deus te exaltará, diz a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé. Pai Santo, que a fé possa agora entrar em cena. Que a nossa fé, que é a maior ferramenta, diz a Tua palavra, é um firme fundamento. Ela possa agora ser usada nesse momento, Senhor. E que esta palavra aprofunde as suas raízes na nossa vida. Ó Pai, aqui está esse grupo de irmãos e de irmãs, pessoas que confiam em Ti. Senhor, cada um de nós temos uma dificuldade, uma necessidade, Senhor. Que neste momento, Senhor, este grande Espírito Santo que vem aqui neste lugar todas as vezes que estamos aqui, que Ele nos ensine, Senhor, o caminho a seguir. Que Ele nos dê as coordenadas que temos que ter, Senhor, para prosseguir na Tua vontade, meu Deus. Abençoa as irmãs, abençoa os irmãos, abençoa cada um de nós, abençoa o pastor, Senhor. Ajuda-nos a prosseguir fiel, olhando para cima, olhando para as Tuas palavras, para as Tuas promessas, Senhor. E que não venhamos, Senhor, nos estribar em nossos pensamentos, em nossa sabedoria humana, Senhor, mas que a direção do Teu Espírito Santo, ela sempre esteja na minha vida, na nossa vida, ó Pai, na vida do Teu povo, Senhor.
Abençoa este grupo aqui, Senhor. Abençoa-nos enquanto estamos aqui, Pai, nos preparando para comer do pão e tomar do vinho, nesta alegria, Senhor, de cumprir a Tua palavra em nossa vida, Senhor Jesus. Ó Pai querido, domina a vida desses irmãos, domina a vida dessas irmãs, Senhor. Ó Jesus, dê o Espírito Santo para este irmão, dê o Espírito Santo para esta irmã agora, Senhor. Ó Altíssimo Deus de misericórdia, sustenta-nos, Senhor, com Teu poder, nós precisamos de Ti. Sem Ti não podemos viver, sem Ti não podemos caminhar, sem Ti não podemos prosperar, Senhor. Ó Jesus Cristo, se tem alguém triste nesta noite, tira a tristeza. Se tem alguém doente nesta hora, que seja curado, Senhor. Se tem alguém, meu Deus, com um problema, que seja solucionado esse problema, Pai Santo, pois Tu és o nosso grande advogado, Senhor. Ó Deus, eu entrego tudo nas Tuas mãos e Te agradeço por tudo, meu Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.